Louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vindo, você meu querido, você minha querida que nos acompanha por todas as mídias digitais, seja muito bem-vindo aqui. Eu sou o evangelista João Mesquita, estou aqui para compartilhar com os queridos irmãos, sempre uma mensagem de esperança e de fé, anunciando sempre o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus amados? Então, você que entra aí pelas plataformas, você que nos acompanha também pelos podcasts também aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus lhe conceda muita graça. Quero compartilhar com os queridos irmãos hoje, peguei aqui um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 18 aos versos 22. Aqui começa a vocação dos seus primeiros discípulos de Jesus. Ou seja, onde começa aqui o ministério de Jesus, Jesus começa a fazer um grupo ali, que seria de 12. Seria 12. E a Bíblia aqui vai dizer que Jesus chama aqui os seus primeiros 4 discípulos. Nós vamos meditar um pouquinho aqui nesse texto aqui. Então, meus queridos, vamos orar antes de começarmos a meditar na palavra do Senhor. Amém? Papai, graça nós te damos, louvamos o teu santo nome, te damos todo o louvor, te damos toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Sabemos que tu és santo, sabemos que tu és o Criador dos céus e da terra e tudo que existe. Tu és poderoso, tu és aquele que há de vir, aquele que voltará novamente aqui para buscar aqueles que creem em ti e na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza com muita graça, que o Senhor nos ajude, Pai, e nos capacite, Senhor, para o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, você que nos acompanha aí por todas as mídias, o texto é Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 18 aos versos 22. Mas antes de nós meditarmos nesses versículos, eu vou deixar aqui algumas perguntas. Você já deixou algo, você tem deixado algo para seguir os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, para seguir o que está escrito na sua palavra? Já citei 3. A palavra é abnegação. Então, eu pergunto a você, meu irmão, você, minha irmã, que nos acompanha aí por todas as mídias. O que você tem deixado em prol do Evangelho? Em prol do reino de Deus? Fica aí algumas perguntas e você analise cada uma delas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vamos meditar um pouquinho no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 18 aos versos de número 22. A palavra de Deus diz assim, na minha versão Almeida diz assim. O título aqui está, a vocação dos primeiros discípulos. Verso 18 diz, andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Verso 19, disse-lhe Jesus, vinde após mim. O convite Jesus está nos fazendo no dia de hoje. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Verso 20, imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus o chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Meus amados, o que nós vemos aqui já nesse texto, quando nós observarmos, é
Jesus aparece à beira do mar da Galileia, andando junto, aqui o texto está dizendo, andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, dois homens, Jesus o viu. E Jesus disse a eles, aqui no texto, vinde após mim e eu os farei pescadores de homem. Jesus faz um convite, mas convenhamos que é um convite. É um convite. Simplesmente você está trabalhando, que era o que os discípulos estavam fazendo, que eles eram pescadores, eles estavam pescando, e de repente passa um homem, passa uma pessoa, e de repente nos convida. Larga tudo que você está fazendo e sigam-me, que eu farei vocês pescadores de homem. Jesus está falando pescador de almas, ganhadores de alma. E o texto vai dizer que imediatamente, eles largaram tudo que estavam fazendo. Primeiramente Pedro e seu irmão André. E depois vai o seu sócio que está no outro evangelho, diz que eles eram sócios. Largaram as redes que eles estavam consertando, João e Tiago, largaram seu pai Zebulon, e imediatamente seguiram o Mestre Jesus. Então, amados, é um convite, foi um convite ousado. Um convite ousado que Jesus fez, e eles imediatamente o obedeceram. E Jesus convida cada um deles para ser pescadores, ganhadores. Na verdade, eles eram pescadores. E o peixe representa o evangelismo. É isso mesmo. Pescadores de homem ou ganhadores de alma. Então, se você é crente ou não, seja ele pastor, evangelista, missionário, escritor, ensinador, diácono, ou apenas um membro da igreja, se não estiver ocupado procurando, meus amados, procurando trazer outras pessoas para Cristo, outras pessoas a Cristo, está falhando em seu dever na obra de Deus. Veja só o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 19. Verso de número 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, meus amados, esse aqui é o caminho. Esse aqui é o caminho que Jesus está nos dando, a mim e a você. Não importa se você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, se você não está levando pessoas a Ele, você está falhando em seu dever na obra de Deus. Isso que eu estou falando para aqueles que já são cristãos. Para você que não é cristão, que não entregou a sua vida a Jesus ainda, eu vou além ainda, porque é necessário. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus chama homens, chamou 4 homens, Pedro, Simão Pedro, André, Tiago e João, seus primeiros 4 discípulos. E Jesus estava nos fazendo uns convites, a mim e a você, para o seu reino, para o reino de Deus, para seguir o reino de Deus. Então, meus amados, eu vou voltar, retroceder só um pouquinho, no verso 17. Vou retroceder até um pouquinho no início do ministério de Jesus. Aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 4.
verso 16. O povo que estava em treva viu grande luz. Então Jesus é a luz que ilumina nossas trevas. E ao que estavam na região da sombra da morte, ou seja, morte espiritual, a Bíblia está falando aqui. Morte espiritual. Morte espiritual, ou seja, a sombra da morte. Primeiramente a morte física, e muitas vezes é a morte espiritual que é primeiro, e depois a morte física. Mas ambas. Se alguém morre sem ser salvo, a sua alma, ela estará condenada eternamente nas trevas. Mas Jesus aqui, ele está trazendo a luz, ou seja, ele está anunciando o reino de Deus. Ele está trazendo, ele vai levando ali para alcançar vidas. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, raiou-lhe a luz, porque era Jesus que estava passando. E nos versos 17 diz assim, no verso 17. Desde então começou Jesus a pregar. Arrependei vós, pois está próximo o reino dos céus. Então Jesus, ele passa, por onde ele passa? Por onde passa a mensagem de Jesus, a mensagem da palavra de Deus, por onde ela passa? É anunciando as boas novas de salvação. É anunciando um reino que não é aqui onde nós vivemos na terra. A Bíblia diz que é passageiro, nós somos forasteiros em uma terra que não nos pertence. O nosso lar é no céu. Então, meus amados, Jesus está chamando a mim e a você para um compromisso, para uma aliança, para o seu reino. E o seu reino não é desta terra, como diz a Bíblia. Quando ele chega diante de Pilatos, e Pilatos faz perguntas a Jesus, e Jesus responde: se o reino de Jesus fosse daqui, os anjos lutariam em favor dele para que ele saísse de lá. Mas ele estava querendo falar: não, eu estou aqui me entregando para fazer a vontade de meu Pai, para salvar a humanidade, que o meu reino não é desta terra, o meu reino é eterno. Então, meus amados, Jesus está nos chamando para o seu reino. E esse reino, meus amados, é um reino de paz. Esse reino é um reino que as pessoas não têm noção do que significa. Portanto, eu vou meditar um pouquinho em alguns versículos da Bíblia, daquilo que Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Ele já está falando na verdade. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, primeira coisa, pescadores de homens ou ganhadores de alma, Pedro, André, Tiago e João, deixaram logo as suas redes e atenderam o chamado do mestre. Não havia tempo a perder e eles entenderam isso logo de cara que Jesus chamou. Esse chamado para ganhar almas não se limitou aos apóstolos, não se limitou aos apóstolos, mas é dirigido a todos que receberam a salvação por meio da fé, que é salvo. Todos, independentemente do título ou da posição em que ocupe, responde a esse chamado e coloca o seu corpo e a sua vida à disposição do Espírito Santo. E Deus fará sinais, prodígios e maravilha através da sua vida quando você entende isso. Então, eu vou pegar aqui Oséias, capítulo número 2, verso 14. Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 2, verso de números 14. 2, versos 14. Capítulo 2,
versos 14. A palavra de Deus diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Olha, a nação de Israel, ela se tornou tão adúltera que Deus fez o profeta Osés casar com uma mulher, com uma prostituta, na verdade, para simbolizar a prostituição da nação de Israel. E esse versículo aqui, o profeta escrevendo aqui: levada ao deserto, somente assim a mulher infiel ficaria longe da sedução de seus amantes e seria restaurada. A sedução, irmãos, é do mundo. Embora a infidelidade da nação tenha feito, o nosso Deus se irá. Ele não estava disposto a abandoná-la. A compaixão de Deus é tão grande que ele usaria o seu poder e seu cuidado para se reconciliar novamente com Israel. Para isso, tiraria seu povo do conforto e da prosperidade do seu lar para dispensá-lo entre os inimigos. Isto é, o próprio Senhor atrairia a adúltera nação de Israel ao deserto, um lugar de silêncio, solidão e escassez, para que ali ela ouvisse com clareza a sua voz. A misericórdia e a bondade de Deus não pode ser usada como desculpa para o homem se entregar aos pecados, pois as dores das consequências terrenas não serão aliviadas. Então, meus amados, olha, para Deus falar ao nosso coração, muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos leva ao deserto, como diz aqui a palavra. Para quê? Para que nós possamos ouvir a sua voz. Então, hoje a palavra de Deus diz: portanto, se ouvir a voz do Espírito Santo, não ignore, ouça e obedeça. Porque para Deus falar ao nosso coração, como o próprio texto está dizendo, falarei ao coração, significa que o nosso Deus Todo-Poderoso falaria ao seu povo de forma gentil e suave, pois nessa ocasião os israelitas já estariam quebrantados devido às adversidades que eles estavam vivendo. As adversidades nos desertos da nossa vida, irmãos. Geralmente nós pensamos que estamos sozinhos, não é assim? Às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos. Mas são apenas situações de angústia. Situações de angústia que conseguimos enxergar. Nesses momentos que nós conseguimos enxergar os nossos erros e permitimos que o nosso Deus nos tome pela sua mão poderosa, nos corrigindo e nos ensinando a depender exclusivamente dele. O Senhor nos disciplina muitas vezes, Deus nos disciplina muitas vezes, sim, ele faz isso. Mas não nos abandona. Veja isso, Deus não nos abandona, há uma promessa na sua palavra, nos desertos e nos momentos de aflição. Ele continua conosco, dando força para superar as consequências ruins que estamos passando, principalmente dos nossos erros, irmãos. Dos nossos erros e falando a sua mais preciosa mensagem ao nosso coração. Então, muitas vezes, irmãos, Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto. Muitas vezes Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar ao deserto, como está aqui em Oséias 2,14, para nós podermos ouvir a voz de Deus. Então, voltando para o texto da nossa mensagem, quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, aqui, Simão Pedro, André, Tiago e João, com certeza
eles obedeceram imediatamente à palavra do Senhor, mas eles jamais imaginavam que iria acontecer mais adiante. Simplesmente, eles ouviram a voz de Jesus, o chamado de Jesus, e eles obedeceram à palavra do Senhor, a voz do Senhor. E eles o seguiram. Então, meus amados, para nós desfrutar de uma salvação eterna, de um governo de até 1000 anos, está lá em Apocalipse. Nós temos uma vida realmente digna. Diante de Deus, diante dos homens, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer. E muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto, nos leva a um vale, nos leva a uma dificuldade para nós ouvirmos a voz de Deus. Portanto, Jesus está nos chamando para um compromisso com o seu reino, para um compromisso com Ele e a sua palavra. Mas cabe a mim e a você ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Vou pegar outro texto bíblico aqui. Outro texto bíblico aqui que diz, no capítulo número 6, no verso de número 4, diz assim, na parte finalzinha, na parte C do verso, diz assim: pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, para nós andarmos em novidade de vida, nós temos que se dispor e seguir os passos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Para nós andarmos em novidade de vida, nós precisamos ouvir e obedecer o que está escrito na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pegar mais um texto aqui, carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Deixa eu pegar aqui, Efésios capítulo 1, nos versos número 3, diz assim, ó. Capítulo número 1, verso número 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus. Veja o poder que tem quando você entende o que esse versículo está dizendo. Aqui nós vemos aqui no capítulo 1, dos versos 3 aos versos 14, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso essa carta, essa epístola, esta longa frase é conhecida pelos estudiosos da Bíblia como hino de salvação, meus amados. Hino de salvação. O apóstolo Paulo aqui ele irrompe em profundo louvor, nos revelando os poderosos atos de redenção da parte de Deus para com a humanidade. Nestes versos aqui, dos versos 3 aos versos 14, nós encontramos a perfeita sincronia da Santíssima Trindade. Para executar o plano de salvação, Deus Pai, que ofereceu o seu próprio Filho como sacrifício, está nos versos 3 aos versos 6. Deus Filho, que se deu em sacrifício do verso 7 ao verso 12, aqui na carta aos Efésios, no capítulo 1. E Deus e Santo Espírito. E Deus Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nos apresenta ao Senhor Jesus e se torna a garantia da nossa salvação, está no verso 13 e aqui também no verso 14. Diante disso aqui, os três aqui atuam de forma poderosa a fim de prover bênçãos celestiais àqueles que se submetem à palavra de Deus. Eu falei claramente aqui, meus amados, olha, no nosso texto, base da nossa palavra de hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, dos versos 18 aos versos 22. Quando Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, seus primeiros seguidores. Que nós vemos aqui que é Pedro,
André, Tiago e João. São os 4 primeiros que ele o chamou. Então, as bênçãos celestiais seguirão aqueles que se submetem à palavra de Deus. Submetem ao quê? Obedecer, meus amados. Viver ela. Viver o que está escrito nela. É isso que a Bíblia está dizendo. E segundo, as bênçãos espirituais está falando aqui também. Deus é o autor de todas as bênçãos e tem prazer em concedê-las àqueles que têm aliança com Ele. Que tem aliança com Ele. Quem crê e é fiel ao Senhor tem o direito a numerosas promessas concernentes a esta vida, plano terreno, está falando aqui a Bíblia. No entanto, as Escrituras mostram também que as bênçãos terrenas não são superiores às bênçãos espirituais, ou seja, lá no céu, junto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Então, amados, nós temos que entender, pois estas são as bênçãos eternas, espirituais, elas são duradouras e diz respeito também à salvação e aos privilégios divinos, como dons, santificação e justificação. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, amados, aqui está dizendo nas regiões ou nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo aqui, ele repete as expressões aqui, lugares celestiais e em Cristo, para enfatizar aqui a supremacia da bênção espiritual sobre as nossas vidas e o privilégio de se estar em Cristo. Está no capítulo 1, aqui no verso 3, que nós estamos meditando. Está aqui no capítulo 2, também no verso número 6. E também está no capítulo 6, no verso número 12. Nesses 3, vou pegar na minha versão Almeida. No capítulo 2, no verso 6, diz assim: e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você está assentado junto com Jesus, acima de todo o principado, toda a potestade, acima de tudo e de todos. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, as promessas de Cristo, a vida de Cristo, a sua vida faz parte dela. Lembre-se disso. No capítulo de número 6, no verso 12, eu esqueci aqui do verso 20. Deixa eu pegar o verso 20 do capítulo 1. Diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitado dentre os mortos, fazendo assentar-se na sua direita, à sua direita, nos céus. Olha só. Assentar à sua direita nos céus. Louvado seja. Isso aqui são as bênçãos espirituais sobre a vida daqueles que estão em Cristo. E aí, meus amados, vamos para o capítulo 6, no verso 12. Diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra os potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui a Bíblia está dizendo o seguinte: olha, você não tem que lutar contra as pessoas. A tua luta é espiritual, mas lembrando de quem nós somos em Cristo. Que Satanás, ele não tem poder sobre o filho de Deus. E você tem que lembrar claramente disso, quem é você no reino. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você anda nos princípios da palavra, cumprindo, obedecendo, você está acima de todo o principado e potestade. A autoridade de Cristo está sobre a sua vida. Essas são as bênçãos espirituais que Cristo nos deu por meio do seu sacrifício na cruz. Isso, meus amados. Então você tem que aprender isso, que a tua luta não é contra as pessoas. A tua luta não é contra você mesmo. A sua luta é contra o mal. Mas sabendo que nós devemos submeter a Deus e resistir ao mal, e Ele fugirá de nós, porque Deus lutará por nós. Deus é o nosso escudo e fortaleza, nosso socorro bem presente. Então,
o chamado de Deus, o chamado de Jesus, para mim e para você, é para viver o extraordinário, para viver o novo, para viver em novidade de vida. Deus não nos chamou, meus amados, apenas para ser chamado. Ele nos chamou para servi-lo, honrá-lo, amá-lo e obedecê-lo. É o que diz na palavra do Senhor. Então, meus amados, o reino de Deus é o lugar celestial onde o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Está aqui no verso 20. Para lá irão os salvos na eternidade, mas para isso é preciso que primeiro eles se tornem cidadão deste reino. Então, para mim entrar no reino que Jesus está nos convidando aqui, quando ele chama os seus primeiros discípulos nos evangelhos, para mim entrar nesse reino, fazer parte desse reino, das promessas de Deus que está sobre a minha vida, eu preciso estar dentro do reino. Então, assim, vou usar aqui uma expressão, uma comparação, por exemplo. Não se compara com o reino de Deus, mas é apenas para nós ter um entendimento. Para você entrar nos Estados Unidos é um país que muitas pessoas gostam de ir lá, querem conhecer, país do primeiro mundo. Então, preste atenção. Para você fazer parte da nação americana, para você fazer parte, você precisa preencher alguns requisitos. Com certeza. E muitas vezes não consegue entrar, meus amados. Muitas vezes não consegue entrar. Então, assim, para nós fazermos parte do reino de Deus, Pastor Wilton, meu irmão, a paz, graça e paz, que o Senhor abençoe, meu irmão. Saudade aí de você já. Grande abraço a você, toda a sua família aí. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Amém, meu querido? Então, meus amados, o convite de Jesus para segui-lo, para fazer parte do seu reino, requer alguns requisitos, como obediência, sacrifício. Qual é o sacrifício? O sacrifício é a própria obediência. Porque a própria palavra vai dizer que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Deus nunca pediu para as pessoas sacrifício. Deus pediu que eles o obedecessem. Está lá escrito lá no início, no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito. As pessoas queriam fazer sacrifício e o próprio Deus diz: não, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então, para nós fazermos parte do reino de Deus, eu preciso cumprir alguns requisitos. Como assim? Primeiramente, eu preciso crer que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Segundo, eu preciso ser batizado nas águas, entender o que significa o batismo, entender que o batismo representa que eu estou demonstrando a minha fé para o mundo e para as pessoas, diante de Deus, dos anjos e dos homens, que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E aí, meus irmãos, tudo se faz novo, como diz a palavra de Deus. Porque daí em diante o processo começa agora. Que é o quê? Permanecer na presença de Deus, permanecer obedecendo o que está escrito na sua palavra. E assim, seguindo os passos do Rei Jesus. Então, são alguns requisitos que as pessoas, muitas vezes, elas têm medo. Eu entendo que nos dias de hoje, e sempre existiu, muita religiosidade. As pessoas são muito religiosas, têm, sabe, muitos ritos, doutrina do homem, que às vezes deixa as pessoas muito confusas. E outra coisa, meus amados, muitas vezes também, as pessoas dizem assim: olha, existe tanta religião, para quê? Você já deve ter ouvido, para que tanta religião? Religião não foi Deus que criou. Pode ter certeza, foi o homem. Porque o que Deus criou foi o quê? Um plano perfeito. E o homem desobedeceu o plano perfeito, que era andar em unidade com o Altíssimo, com Deus eterno, em obedecer a Ele, simplesmente seguir junto com Ele. Mas o homem fez a sua escolha. Então, existe muita confusão na mente das pessoas. Quantas pessoas dizem assim: eu tenho a minha religião, e cada um segue
que segue. Pois é, isso é tão perigoso que as pessoas nem imaginam o que significa isso. Religião, meus irmãos, não é simplesmente um clube. Religião não é simplesmente seguir rituais. Não, meus amados. Isso aí é tudo engano do diabo para enganar pessoas a serem condenadas. Principalmente que é o espírito do engano que atua no meio dessas coisas. Porque se usa o nome de Deus em vão também nas religiões, nas falsas religiões. Usa o nome Deus, mas o Deus que ele serve não é o Deus Altíssimo. É o Deus desse mundo, o próprio diabo. E aí, quantos bilhões de pessoas não estão aí à deriva? Mas para isso, meus amados, a palavra de Deus nos orienta a anunciar o Evangelho, a anunciar a verdade para que todos tenham conhecimento da verdade. Se elas não obedecerem, se elas não ouvirem o que está escrito, o que Deus está anunciando por meio da sua palavra, por meio da sua mensagem, aí fique em paz. Mas não devemos se alegrar com isso não. Eu fiz a minha parte, não. Nós devemos se entristecer. Com certeza o Espírito Santo que habita em nós, ele se entristece quando nós enxergamos, nós vemos, queridos, que as pessoas estão cada vez mais indo na direção da perdição, dando muito mais ênfase para as coisas do mundo, amando muito mais as coisas do mundo do que as coisas do reino de Deus. Então, meus amados, eu termino a mensagem de hoje como Jesus deixou escrito para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 4, dos versos 17 e nos versos número 19. Vou pegar esses dois versículos para nós terminar a mensagem. Primeiro, Jesus deixou aqui, quando ele começa o seu ministério, o Evangelho de Mateus, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Jesus estava anunciando ele mesmo. Ele carregava o reino, ele anunciava o reino que as pessoas não conheciam. E esse mesmo reino que Jesus deixou aqui, que anunciou no tempo que Jesus esteve na terra, eu anuncio para você. Esse reino é um reino eterno, é um reino de luz, é um reino de paz, é um reino de justiça, que onde a injustiça não habita, aonde a injustiça não tem vez, mas esse reino é o reino de Deus, que onde Deus coloca a sua mão, a justiça tem que prevalecer. Então, eu te convido. O reino de Deus está próximo, ele está aqui. O Espírito Santo está falando através da minha vida. É tempo de nós se arrependermos dos nossos pecados, é tempo de nós se convertermos a Deus, é tempo de nós buscarmos a Cristo e nos esvaziarmos de si mesmo para transbordar do seu Espírito Santo. E nos versos 19 vai dizer, quando Jesus ele disse-lhe Jesus, quando ele chama os seus primeiros 2 discípulos, os filhos, principalmente Pedro e André. Ele diz no verso 19, disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, ou seja, ganhadores de alma. O que eu estou convidando a você é o mesmo que Jesus fez o convite aos seus discípulos, para segui-lo, o seu reino, para ir para o seu reino, o reino o qual não é deste mundo, o reino que a Bíblia está falando aqui, está se referindo aqui, a mensagem de Jesus é um reino celestial, um reino que lá não haverá, lá em Apocalipse diz, a Bíblia diz que não haverá pranto, lá não terá o choro, nem a dor. E principalmente, meus amados, sabe o que você vai ter lá? A presença, a luz do próprio Deus, o seu Cristo, iluminará toda a cidade santa. Talvez você se esforce, batalhe muito para conquistar algo na terra. Não tem nada errado contra isso. Você tem que ser bem sucedido mesmo porque você é filho de Deus. Mas olha, coloque o Senhor a sua justiça e as demais serão acrescentadas. Porque lá as ruas são de ouro, diz a Bíblia. E lá os muros são de pedras preciosas. Lá tem um rio
que não tem nada neste mundo que se compare, por mais beleza que nós vamos no planeta Terra ou no universo, que você enxerga aos olhos humanos, não se compara com a glória de Deus, que está reservada para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ele é o plano perfeito na minha vida e na sua vida. Porque esse reino é um reino imutável, é um reino que não perece, é um reino que não se contamina. Ele é incontaminável. E a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo resplandece sobre todos aqueles que obedecem e permanecem nele até o fim. Então, meus amados, para lá irão os salvos na eternidade, mas para isso é preciso que primeiro eles se tornem cidadãos deste reino. Esse é o reino de Deus. No entanto, como é impossível se o homem viver neste mundo corrupto e perverso? A resposta está no sacrifício da própria vida em prol da vontade de Deus. Pois quem manifesta a fé pura e obediente à palavra do Altíssimo tem o quê? O privilégio aqui, neste mundo também, de ser participante das maravilhas do seu reino. Então, Deus nos concede uma vida em abundância aqui na terra, mas não se compara com a que está reservada, preparada para todos aqueles que nele crê, para todo aquele que nele reconhece que ele é seu único suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus amados, eu termino a mensagem desta forma. Jesus nos chama, como ele chamou os seus discípulos, para um compromisso, para fazer parte do seu reino, de um reino que o governo que Jesus nos prometeu é um governo de até 1000 anos. Mas a Bíblia diz que Deus construirá novos céus e nova terra. Então, se prepare, porque Deus tem coisas grandes para nós. Não somente aqui, mas eternamente. Então, que você que não conhece a Cristo, ouvir essa mensagem, eu te convido. Carta aos Romanos, meus amados, no capítulo 10, no versos 9, nos versos 10. A palavra de Deus vai dizer, se com sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Procura uma igreja que prega os princípios da palavra. Igreja protestante, meus amados. Vou deixar bem claro, protestante é aquele que não se deixa por todo tipo de doutrinas falsas. Ou seja, a mulher estranha. E que somente Jesus Cristo é o Senhor desta casa. Ele é exaltado acima de tudo e de todos. E vai se fortalecer na fé. Vamos orar, agradecendo ao papai. Papai, bendito é o teu santo nome. Te damos todo louvor, toda honra, toda glória. A ti toda majestade, Pai. Tu és o Deus santo, tu és um Deus eterno. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós bendizemos ao Senhor. E nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Espírito Santo, pela tua doce presença, Senhor. Queremos te agradecer, papai, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. A tua palavra diz, ó Deus, bem-aventurados, Senhor, são os que confiam em ti, ó Pai. Bem-aventurados, Senhor, são como árvores, Senhor, plantadas à margem do rio, cujas suas folhas não caem e o seu fruto dá sempre na estação certa, Senhor. Esses são os bem-aventurados, são os felizes, ó Pai, aqueles que confiam em ti e que permanecem no Senhor e na sua justiça. Que não tem prazer, Pai, no pecado, mas amam, Senhor, fazer a tua vontade. Assim, em nome de Jesus, papai, obrigado. Que o Senhor abençoe cada vida que passar por aqui, cada vida que acompanhar ainda esse vídeo nas redes sociais. E que o Senhor, meu Deus, seja louvado. E que o Senhor cresça, Pai, que nós diminua.
e que nós, Senhor, se deleitamos em Ti, porque fazemos parte deste Teu reino tão maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E você que crê, diga amém. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.